como vão todos? Tudo bem? Novamente é uma satisfação muito grande, uma alegria estarmos novamente juntos e aqui transmitindo algumas palavras boas para se ouvir. Bom, nesses últimos dias, nos próximos dias, vamos comemorar o Dia dos Pais. Uma data importante para ser vista. Não olhamos pelo aspecto comercial, vamos olhar pelo aspecto de que realmente deve ser visto. Pai. A figura paterna, essa figura tão importante que ao longo do tempo vem trazendo história, vem trazendo uma cultura patriarcal, uma cultura dos patriarcas, enfim, e traz para nós uma raiz forte, significativa. Vamos focar nos pais. Quem efetivamente é pai? Qual é a função do pai? Quais são as características do pai? Quem são verdadeiramente pais? Bom, para você ter a qualificação de pai, você tem que pertencer a uma família. Você tem que ter uma esposa e, com essa esposa, você ter filhos. Aí você passa a ser chamado de pai. Mas também existe a figura do padrasto, que tem enteados. Então, ele não é pai também? Aonde está a associação deste homem com a figura do pai? Os atributos são importantes, as qualificações são importantes, mas acima de tudo está o amor que envolve essa figura, esse homem. Na história da humanidade, nós temos um homem que ele não foi pai. Na concepção biológica, ele não foi pai. Mas na sua função, ele foi um grande pai. Eu quero contar a história de José, o pai de Jesus, o marido de Maria. Quem era José? José era um homem inserido no seu contexto social, inserido na sociedade, era um trabalhador, era um marceneiro. E ele ficou noivo de uma mulher, de uma moça, e essa moça se chamava Maria. E no decorrer do tempo, todos nós sabemos o desenrolar da história. Maria recebeu a concepção através do Espírito de Deus e a informação através de um anjo que ela teria um filho, ela daria luz a um filho. E esse filho se chamaria Jesus. Ela deu à luz e concebeu um filho sem ter tido uma relação carnal com seu marido José. Ela foi a virgem que concebeu o filho de Jesus Cristo. E no meio dessa história nós temos a figura de José, tão importante. José, quando recebe a notícia de que Maria daria à luz a um filho concebido através do Espírito Santo, ele se choca. Como poderia um homem, na sociedade daquela época, uma sociedade rigorosamente religiosa, dentro dos ritos religiosos, a mulher estar grávida e esse homem ainda não ter tido nenhuma conjunção carnal com ela? Esse homem entra em tremenda preocupação. Como aconteceria a situação dele em relação à família, em relação às pessoas. E a gente sabe muito bem que um anjo apazigua o coração de José, para que ele realmente casasse com Maria. E quando esse homem sensível à palavra de Deus, sensível ao anjo de Deus que lhe fala isso, começa a assumir a verdadeira
posição de pai. E ele foi um pai exemplar, ele foi um pai que acompanhou a sua esposa, ele foi um pai que fez toda a preocupação de resguardar Maria quando ela estava para conceber um filho, e foram naquela viagem onde se sabe muito bem que não havia estalagem, não havia nada, e esse homem se preocupou em achar um local para a mulher dele dar à luz a um filho, que não era concepção sua, era concebido pelo Espírito Santo de Deus. Mas em minuto algum ele se preocupa com isso e assume a posição de pai, que tem um filho e cuida do filho, e saem para viagens distantes para o Egito e tudo para guardar e cuidar do filho. Ele era um pai exemplar. Tomemos a figura de José como um grande exemplo, um exemplo de pai que, mesmo não sendo biologicamente, agiu como um verdadeiro pai, um exemplo de pai. Talvez você que esteja assistindo, ou você que seja esposa de um homem como esse, veja bem a posição que esse homem está tomando. Talvez biologicamente ele não seja pai dos seus filhos, mas ele está tendo um cuidado exemplar, cuidando, dando formação, como José fez com Jesus, ensinou ofícios para Jesus a ser um marceneiro, ser um homem do trabalho, com uma profissão. Tanto que ele falece, ele vem a morrer, Maria fica viúva, e ao mesmo tempo Jesus encaminha Maria para um lar, para ela não ficar desamparada. Então, a verdadeira figura do pai não está somente na concepção carnal, biologicamente, mas de coração, de amor. E quantos pais de amor estão por aí? E nós temos um pai que nos gerou, que foi Deus, mesmo não tendo a posição biológica de ter nos fecundado, de ter nos gerado, mas ele vem nos gerar como seus filhos através do seu Filho Jesus Cristo. Pense nisso, como é importante a relação de amor, amor profundo que transcende, vai muito mais além do que a posição biológica. Verdadeiramente pais é aqueles de coração, que assumem verdadeiramente em amor os seus filhos, os seus enteados, enfim. Pense nisso e até um novo encontro.